Bom dia. Quero fazer uma homenagem ao Dia Nacional dos Livros. Como municipalista, especialista na área pública, por muitos anos, por onde exerci as atividades. Fiz no canal próprio Poesia Pura, com os 4 livros editados: Macuta, Atrás da Serra, Versa e Vice e O Desamor da Minha Vida. Não poderia deixar de render uma homenagem aos municipalistas durante esta longa jornada como diretor executivo da Suportec, tendo prestado inúmeros serviços a centenas de municípios de Minas, na realização de auditoria, contabilidade pública, concursos e consultoria municipalista. Desde os anos 90, fiz questão de editar um manual permanente de assessoria administrativa, que se chamou Fonte. Esta pasta é dos anos de 1990, cujo nascedouro, nos anos de 1986, com o amigo e colaborador e funcionário ilustre José Nilo de Castro. A Suportec, à época, tinha 1 ano e pouco de existência. Foi criada em 1984. E nesses artigos de assessoramento foi mudando as pastas e finalizou com 16 anos de edição, com 3 cadernos: o de publicações e licitações, o de contabilidade pública e o de direito municipal, onde discorremos com os variados temas e a pujança relevante do momento. E muitos editoriais que assim o fiz são atuais, como as crises periódicas por quais os municípios sucederam. Tive a honra de integrar o movimento Frente Municipalista, na época da ditadura, e lá no Salão Verde, com a União de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os seus digníssimos representantes, governadores à época, reunimos milhares de prefeitos atrás do índice do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. E naquela época, apesar de não termos espaço e ser uma época de ditadura, na luta conseguimos abocanhar 8 pontos percentuais, que foram consagrados na redistribuição da Constituição de 88.
tenho orgulho a esta causa, pelo qual vivenciei. A empresa Suportec, a essa época, a sede na Rua Aimorés, no Lourdes. Sempre estivemos locada a esse bairro. Este é um manual de 20 anos, em 2004, e a gente já tinha uma bandeira Suportec do municipalismo. Por ela, veremos que a pouca idade não suprimiu o desafio pela causa municipalista. Talvez vocacionado pela bandeira, não consegui ficar rico. Em contrapartida, não coloquei meu nome aos escândalos atuais, nem anteriores. Na contramão deste senso permissivo, nós fomos escrevendo parte da história. Nos anos de comemoração de 20 de 2 décadas da Suportec, em 2004, lancei o livro Controladoria Municipal. Já em sua segunda edição, independente, ensinamos na vanguarda como se proceder na controladoria interna, que subsidiava e orientava as administrações para um melhor planejamento das ações. Tanto que fui premiado pelo então amigo, irmão afetivo, cuja saudade enorme do professor, do amigo, do irmão, do mestre e doutor em Direito, José Nilo de Castro, que fez a apresentação do livro, que faço questão, neste Dia Nacional do Livro, premiar a boa e saudosa memória. Apresentação. As grandes contribuições às ensinanças da vida, e na vida provém de simplicidade, como é dos pequenos frascos, advém as grandes essências. Tem-se esta sensação e constatação ao ler as considerações e indicações de Controladoria Municipal de William Machado. Fico feliz por William Machado ter me pedido esta apresentação do seu livro. Ele o fizera escrevendo quando estivemos juntos numa viagem em Paris, em fins de março, princípio de abril deste ano, 2004. Convidei para ir a Paris e ele aceitou o convite. E enquanto eu me reunia com meu diretor de tese pós-doutoramento em Sorbonne, Paris, William ia registrando no seu notebook suas ideias sobre controle interno. Uma semana após, estava pronto o seu trabalho, proveniente da sua larga experiência dos seus conhecimentos da matéria abordada. Eis aí o resultado do seu trabalho, cuja apresentação tem a honra de fazer. Não pretendeu o autor fazer doutrina, nem polemizar questões permanentes dos intricados contornos da contabilidade pública. Ele poderia tê-lo feito, mas quis apenas retraçar,
porque julgarem importante linhas diretrizes com enfoque prático da Controladoria Interna Municipal. O controle interno é a máxima da qual podem fugir as administrações públicas, não podem fugir as administrações públicas, notadamente as municipais, para a vitória das contas públicas disciplinadas, para a legitimidade das ações dos agentes públicos e para o prestígio da própria administração. Estar dentro da realidade da contabilidade pública é o que fez William em seu livro, e põe nos termos simples, completos, porém, o significado das almas gêmeas, receitas e despesas. Demonstra-se nos núcleos das considerações de William o valor da disciplina fiscal e sua consagração diuturna. Percebe-se e constata-se a conceituação dos institutos contábeis orçamentários das finanças públicas. Desenvolveram-se as nações e os mecanismos precisos de controle interno. William Machado, na simplicidade de suas linhas, ser simples é ser comunicativo, traz-nos nova contribuição ao exame e à atuação dos mecanismos de controle internos das municipalidades, com a mesma clareza e energia e identidade de afirmações que se encontra nos seus poemas publicados e republicados sempre. Com mais essa publicação, William marca mais o tempo dedicado aos nossos municípios. Belo Horizonte, maio de 2004, José Nilo de Castro. Desculpem a emoção, mas sempre é um prazer lembrar de um irmão tão ilustre, de um dileto amigo com o qual dividíamos as nossas missões, quer no profissionalismo, na questão social e privada. Fomos irmãos por adoção, que na simbologia e no início de ex-seminarista do professor Zé Nilo nos fez aproximar pela sua simplicidade, a simplicidade que encarna os gênios. Bom, em decorrência desse todo o trabalho, recebi títulos de cidadania honorária em Carandaí, cujo amigo e vereador Tatá Eustáquio, faço a referência aos demais vereadores Vigilato, Gerson e todos os outros. Recebi o título de cidadão honorário de outro irmão, cuja autoria José Godoy Moreira, de São Gonçalo de Sapucaí, pelo qual rendo aos demais toda a estima e toda a amizade e irmandade pelo qual conseguimos e conquistamos. O título de cidadão honorário no município de Florestal, cuja autoria coube ao vereador Simbal, com o aval do prefeito Terci e todos os grandes amigos vereadores que lá exercitaram como brilhantes parlamentares.
pelos quais enumeramos: Domingos, Roberto, Esquilo, Maquiné e outros. Perdoe a ausência dos seus nomes, mas se sintam homenageados à nossa querida Florestal. E como prestamos serviço mais de 2 ou 3 centenas de municípios de Minas, recebi da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a comenda de mérito legislativo, o qual senti muito honrado em possuir tal comenda. Pois bem, senhores, fica então registrado através de livro toda esta manifestação singela, espontânea e que naturalmente massageia o meu próprio ego pelo que fiz e pelo que ainda posso fazer pela causa municipalista. Muito obrigado. Vejam o meu site williammachado.com.br, ou mesmo no Facebook com William Machado, a página de figura pública, pois com 33 anos, vocacionado à causa municipalista, tenho certeza que posso ter este título. Meu muito obrigado e que delicie-se com a leitura. Vejam aqui uma biblioteca densa, cujas entrelinhas não consegui percorrê-la ainda totalmente. Mas é importante o livro, a leitura e o saber. E muito obrigado, William Machado.